Salve rapaziada, beleza? Bom, o tema do vídeo de hoje vai ser a respeito de por que muitas vezes as igrejas, principalmente de matriz cristã, e eu tô englobando tanto evangélicos, católicos, que eu reparei muito quando eu fazia parte da igreja, né, no sentido congregando naquele ambiente, eu sempre notava e nunca entendia porque muitas vezes algumas mulheres que se convertiam, que tiveram um passado que eu posso dizer um pouco aventureiros, numa hora para outra, quando entram para a igreja, começam a escolher os homens aquele perfil de homem que é super comum nas igrejas. E eu tenho quase certeza que você conhece pelo menos um é assim, um é você. Que é aquele cara que tá lá desde sempre, entende? Que muitas vezes ele cresceu naquele ambiente de igreja, ele foi criado desde criança, ou até mesmo ele se converteu ainda jovem e nunca mais saiu daquele caminho. E se você reparar ainda mais nesse perfil desse homem, esse rapaz é um trabalhador, muitas vezes ele ajuda a família dele, ele tem uma participação nos cultos, faz algum tipo de trabalho dentro da igreja, é um membro ativo e comprometido daquela igreja. Só que eu reparei muito que esses homens muitas vezes sempre manteram, né, a castidade, o celibato, sempre eh, estavam buscando alguém enviada por Deus, né, que muitos dizem que eles estavam esperando, etc. E é de praxe que acontece quando alguma mulher, que você sabe muito bem, teve um passado meio que comprometedor e de uma hora para outra ela quer se converter. E só um adendo aqui, eu não estou falando das mulheres que se converteram realmente, genuinamente à religião, etc. Eu estou falando daquelas mulheres que vocês sabem muito bem que usam essa cartada da religião para meio que subverter, meio que apagar, entre aspas, aquele passado comprometedor que ela teve. E até as pessoas dentro daquele ambiente religioso, ou pode ser um líder religioso, sempre joga essa mulher para o cara que está lá solteiro, né? Que muitas vezes é um homem que está na igreja há muito tempo e não teve nenhum tipo de experiências, de relacionamento, etc. E é sempre de praxe, ou as pessoas, os membros daquela igreja, jogam ela para ele, ou até mesmo ela começa a se oferecer para ele. Já fingiu orgasmo pra ele? Não. Nós estamos esperando. Tu tem quantos anos? 34. E é virgem? Não. Poeira. Uma coisa com a... Não, aí tu deu pro planeta, chegou na vez dele. Ele tem que esperar Não. o renascimento. Isso. Vocês estão de celibato. Sim. Preservando, curando as feridas. Não, tá tudo curado já. Então, nesse ponto, é que muitos homens, ao meu ver, essa é a minha opinião, acabam assumindo, querendo ou não, as responsabilidades de um relacionamento e muitas vezes até das consequências que ela teve lá no passado, que nem eu falei pra vocês. As mulheres que usam a igreja, usam esse ambiente religioso para mascarar a sua real intenção naquilo tudo. Porque eu sei que existem mulheres que tiveram um passado, né, aventureiro, isso, aquilo, mas que se converteram genuinamente, se arrependeram de tudo aquilo que elas fizeram e é uma nova criatura. Só que uma coisa é a gente falar na teoria, outra coisa é na prática. Porque, querendo ou não, quando você começa a questionar por que disso acontecer, porque muitas mulheres que acabam, entre aspas, se convertendo, sempre vão buscar um homem que sempre esteve lá na igreja, que é aquele cara trabalhador, aquele cara certinho, né, se assim que eu posso dizer, sempre começam a ter olhos para eles. Porém, quando você começa a questionar, e quando você é esse tipo de homem, começa a questionar, eu não quero ter um relacionamento com você, isso, aquilo, aí muitas vezes ela sempre tem aquela cartada religiosa dizendo assim, mas eu me converti, você tem que me aceitar como eu sou agora, eu sou nova criatura, Deus apagou meus pecados, isso, aquilo. Só que essa artimanha que elas usam de jogar sempre na mesa, versículos bíblicos, tirar fora de contexto, sempre vai parecer que você está sendo preconceituoso por não ter nenhum tipo de relacionamento com ela. E isso é fato que acontece no meio religioso. É muito comum a gente ver casais em que a mulher teve uma certa aventura lá fora com um cara certinho na igreja. E muitas vezes vocês podem ver aí nas redes sociais ou até mesmo no seu ambiente de amigos, ou se você faz parte do ambiente religioso, quando esse casal começa a ter relacionamento sério ou até mesmo casam, você repara muitas vezes que ele, na maioria das vezes, sempre tem aquele chamado da síndrome do Salvador, né? Muitas vezes ele tá com aquela mulher não só pelo fato de gostar, entre aspas, dela, mas sim pela missão de resgatá-la daquele passado comprometedor que ela teve.
E ele acredita que o ego dele é massageado pelaquela ideia de que ele tem, que ele tá sendo um cara bom, que ele tá fazendo a vontade de Deus ou coisa assim parecida, que vai curar as feridas dela do passado. E detalhe, ela muitas vezes ela entra também no jogo, né? Ela sempre diz aquela frase mágica que talvez vocês conheçam. Agora eu escolhi esperar. E para o nosso amigo que assume esse BO todo, que esperou a vida inteira para um relacionamento, isso, aquilo, na cabeça dele isso soa como uma música. Ele pensa, nossa, uau, ela está no mesmo propósito que eu. Mas aqui está uma pergunta que sempre precisamos fazer com todo cuidado, é claro. Ela escolheu esperar porque se tornou uma convicção profunda da alma dela, né, na questão religiosa, ou porque o único homem bom que está dando atenção a ela exige como pré-requisito? Entende? Pensa assim comigo, cara, lá fora, lá no mundão, né, ela tinha outras opções, outros padrões de escolha, ela nunca usou a frase, agora eu escolho esperar, né, por um possível bom moço que ela encontrou. Só que quando ela usa essa cartada da igreja, da religião, da conversão, que muitas vezes não é genuína, mas sim que nem eu falei pra vocês, meio que um álibi que ela tem, que independentemente daquilo que ela fez lá no passado ou as consequências que ela carrega, ela usa essa frase, eu escolhi esperar, eu tô buscando alguém que me complete, que seja um homem provedor, um homem de Deus, sempre visando naquele cidadão, naquele homem que está na igreja lá há muitos anos, solteiro e que tem um certo tipo de comprometimento naquela religião. Esses homens muitas vezes têm aquele, como que eu posso dizer, uma visão apenas religiosa da coisa toda, não vendo uma coisa mais macro, né, da situação que ele pode se colocar entrando num relacionamento com uma pessoa que ele acha que ela se converteu com genuidade no evangelho, enfim, na religião. Só que o problema é que todo o passado carrega uma história. E muitas vezes, se vocês verem o perfil dessas mulheres, ou até mesmo as pessoas que já tiveram relacionamentos com mulheres que supostamente se converteram, mas depois mostraram quem realmente elas são, cara, muitas vezes o passado delas não foram resolvidos, não foi tratado, não houve amadurecimento emocional naquilo tudo, e tudo isso é apenas colocado debaixo do tapete. A pessoa só muda de ambiente, entende? Mas não muda o padrão interno que ela tem. E a igreja que vocês estão vendo muito por aí, muitas vezes sem intenção ruim, reforça a ideia de que agora está tudo zerado, Deus apagou seu passado, se você se faz uma nova criatura, você se faz uma nova pessoa. Só que espiritualmente isso tá ok, só que emocionalmente, psicologicamente e até as consequências, as coisas não funcionam assim. E o que eu vejo muito acontecer é que não existe uma certa conversa com homens ou mulheres que estão dentro da igreja há muito tempo, que estão naquele ambiente religioso há muito tempo, que não tiveram relacionamentos, e os líderes daquela igreja muitas vezes não têm essa questão de jogo de cintura para saber conversar, sem levar naquele ambiente religioso, né, que nem eu falei para vocês. A cartada certa é que, a pessoa se converteu, ela se fez uma nova criatura, isso, aquilo, você tem que aceitar, porque é um presente de Deus, isso, aquilo, você estava orando por uma pessoa e ela apareceu na sua vida e tal. Só que isso é apenas levado nessa questão mais religiosa, de reforçar aquela graça de Deus, que não devemos julgar a pessoa pelo que ela foi, pelo que ela é, porque já se faz nova criatura. E isso eles levam só no quesito espiritual. Só que o que falta, ao meu ver, nessas igrejas, é quando tem membros, homens, mulheres, mas como eu falo, em grande parte os homens, é que se o homem não tem nenhum tipo de base, uma compreensão no quesito relacionamento, no quesito o tipo de pessoa que você quer construir uma família, quer que tenha seus mesmos princípios e valores, e muitas vezes você tá na igreja, não fez nada de errado, você vai ter cabeça, vai ter psicológico de assumir uma pessoa que já fez de tudo que vocês sabem muito bem, né? Até coisas que ele não imaginava que podia fazer. Se ele não tiver essa compreensão, uma base, não tiver conselhos, até mesmo dentro da igreja, que é o ambiente que ele mais tem contato, se ele não tiver isso, cara, ele vai cair em qualquer armadilha aí que aparecer. Uma mulher bonita, que fala umas palavras que ele gosta, que aquele quesito religioso que ela pode jogar sempre na mesa. E ele pode muitas vezes quebrar na cabeça e se colocar em situações que nem mesmo as pessoas de fora lá que ela se relacionava poderiam enfrentar, entende? Então por isso que, ao meu ver, o sistema religioso muitas vezes acaba perdendo membros, acaba
até mesmo deixando mancha na vida de algumas pessoas, principalmente no quesito voltado nos relacionamentos, que eles não orientam, não tem aquela conversa muitas vezes mais real, né, jogando na mesa o que realmente acontece, o que realmente é de fato, não apenas levar no contexto religioso, mas numa questão mais ampla de relacionamento, principalmente com algumas pessoas que tiveram um passado meio que aventureiro, né? E agora se converteram, isso, aquilo, que nem eu falei pra vocês. Tirando as exceções daquela conversão genuína, aquela pessoa que você vê que se converteu realmente, que se arrependeu mesmo dos seus pecados, viveu mesmo uma nova criatura. Porém, entretanto, você também não pode levar naquela ilusão religiosa, naquela ilusão de, não, agora que saiu da boca dela que ela se converteu. E não é isso. Muitas vezes você não conhece quem realmente é a pessoa, até mesmo quando você está casada com ela. Então tudo tem que ser minuciosamente calculado, pensado, porque nessa questão dos relacionamentos, que vocês sabem muito bem, que várias leis aí estão sendo propostas, estão sendo homologadas, que você não pode falar nada a respeito de uma mulher, não pode contrariar ela, não pode interromper ela, não pode muitas vezes abordar ela ou falar com ela, direcionar olhares para elas, que você pode ser mal interpretado. Então, o que falta, ao meu ver, nessa questão toda religiosa, de porque muitos homens dentro das igrejas acabam entrando em relacionamentos, acabam pegando os BOs da pessoa, pelo simples fato de não terem orientação dos próprios membros da igreja e dos líderes religiosos. Porque se tivesse uma base sólida nessa questão dos relacionamentos, nessa questão de não acreditar 100% numa pessoa que se diz que se converteu, isso e aquilo, e sempre levar em consideração de que o passado sempre vai haver consequências, que se você está disposto a enfrentar situações do passado dela que querendo ou não, às vezes vão se levantar em certas questões que você pode ter com ela, você está disposto a muitas vezes enfrentar julgamento das outras pessoas, porque é fácil, gente, o passado só é apagado muitas vezes na cabeça dela, mas as pessoas sabem o que ela fez, sabem o que ela deixou de fazer. Então você, homem, ou até mesmo mulher, tá disposto a pagar esse preço por um relacionamento que aparentemente é uma conversão genuína, entende? É isso que, a meu ver, que falta muitas vezes nesse ambiente religioso, e porque a gente vê que muitas vezes as pessoas que tiveram algum tipo de experiências ruins e saíram da igreja, você vê que grande parte das vezes, voltado nessa questão dos relacionamentos, é por conta disso, a falta de conselho, a falta de não deixar de olhar apenas só na questão religiosa da coisa toda, entende? Mas é isso, cara, eu queria trazer essa conversa com vocês, que eu sempre ficava me questionando por que isso aconteceram, por que acontece, né, de as pessoas, os membros, de oferecerem algumas mulheres, que deixando claro, aquelas que não foram genuinamente convertidas, né, para esses homens que estão na igreja há anos, que são pessoas comprometidas, trabalhadoras, né, o famoso provedor, entre aspas, o porquê disso acontecer na maioria das vezes, sendo que o passado tem as consequências e as consequências sempre virão, às vezes as consequências do passado dela tem 5 anos, 7 anos, né, e eu sempre questionei por que isso acontecer. E como eu falei pra vocês, essa questão religiosa, a falta da base, da conversa, uma conversa mais séria, jogando na real o que pode acontecer. Mas eu quero saber de você. O que você acha realmente do porquê acontecer essa situação dentro das igrejas cristãs? Comente aqui nos comentários. E se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião com mais prioridade, deixa aqui um valeu demais e escreva o tipo de tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. Assim eu vou estudar mais a fundo, vou fazer um roteiro dando a minha opinião muito mais sincera. Assim vocês também contribuem, né, para manter mais constância aqui na publicação dos vídeos e também, lógico, me incentivar a me manter nessa plataforma. Beleza? Então, antes de sair do vídeo, não se esqueçam principalmente do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, desejo sucesso para todo mundo e até a próxima.